dizer que a tecnologia foi mais generosa comigo em um ano do que o direito foi em 12 anos na minha vida. Sim, é real. Bom, vamos lá para minha história. Talvez tenha sido uma exceção, mas eu quero muito compartilhar. Então, se você está pensando em migrar, eu super encorajo, sabe? Porque eu atravessei um breve período da minha vida nessa migração. Eu tinha a princípio um propósito e depois ao longo do caminho foi se tornando em outro e vocês vão entender, então fica aí no vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. O que acontece? Eu estava estudando 3 anos e meio para concurso e eu cheguei num ponto de exaustão mental, exaustão, autoestima lá no chão, no ralo, me sentindo o cocô do cavalo do bandido. E aí, apesar das aprovações, mas eu nunca era chamada e não tinha um tostão no bolso, dependendo dos meus familiares. E graças a Deus por isso, eu fui privilegiada. Eu falo aqui, eu fui privilegiada. Porque graças a Deus, minha família me apoiou. Porém, aqui o mental, você vai saber o que eu tô falando, a gente se cobra. A gente quer ter dignidade, ter o nosso dinheirinho, ter que parar de pedir. Então, o que eu pensei? No auge de 2023, eu falei, olha, o concurso, ele me deu a autoestima o suficiente para saber que eu consigo estudar qualquer coisa, né? Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Os 2 estão na área da tecnologia. Eu falei, eles conseguiram, eu consigo também. Daí que como eu tinha estudado contabilidade, né, para a Polícia Civil da Paraíba, estudei estatística, estudei tudo isso, eu falei, não, Michele, tira a mentalidade fechada de que você é de humanas, do direito e você não consegue. Você consegue sim. Então eu comecei, gente, a fazer algo louco, que eu, inclusive, pessoas muito íntimas minhas ficavam impressionadas com a minha coragem, né? Eu peguei meu currículo e comecei a distribuir à torta e à direita, tá? Mas pra onde? Pra vagas de estágio. Por quê? Porque estagiário não sabe fazer as coisas, né? Então eu queria só uma oportunidade. Ia me ajudar, porque eu pensei assim, a princípio, eu pensei, cara, se eu aplicar para uma vaga de estágio, eu consigo trabalhar umas horinhas, eu ganho um dinheirinho para pagar minhas contas básicas e depois eu consigo estudar para concurso, né? No resto do tempo. E foi o que eu fiz. Então eu saí mandando currículo à torta e à direita até que uma empresa maravilhosa me chamou. Só que assim, agora eu quero abrir aqui o leque para quem está pensando em migrar. Qual a área da tecnologia que eu ingressei, tá, pessoal? Se você é advogado, você está pensando em partir para essa, o que eu recomendo foi o que eu vivenciei, né? A minha experiência foi com Salesforce. O que é o Salesforce? O Salesforce é uma plataforma de CRM, Customer Relationship Management, software que ele ajuda grandes empresas, enfim, de todos os portes, a se conectarem com seus clientes. Então ele realiza automações do processo de vendas, de atendimento, sabe? Ele faz com que grandes empresas consigam ter noção de quem é seu cliente, consiga gerenciar todos os processos de venda. Assim, gente, é incrível. Inclusive é o primeiro no mundo. É uma plataforma, assim, que é maravilhosa de CRM, que está em primeiro lugar no mundo, certo? E o que acontece? O Salesforce, ele vende o produto dele para as empresas, né, para que elas possam adaptar a sua realidade, mas é isso, nem todas as empresas querem esse produto puro e simples, então elas contratam outras empresas que sabem o que? Customizar o Salesforce para que a gente adapte segundo a realidade dela. Então só para vocês entenderem um pouco, eu vou dar um exemplo bem básico, digamos assim, um mercadinho da esquina. Abre o mercadinho na tua esquina, ele começa a organizar os processos de venda dele através de planilhas simples do Excel. Vocês concordam comigo que em algum momento essas planilhas elas vão se misturar uma com a outra? Imagina, planilha do recebimento do mês de janeiro, aí vai estar lá clientes, fornecedores, uma bagunça, vai ser 1 milhão de planilhas e não vai estar tudo bagunçado. O Salesforce, ele coloca tudo na palma da mão da empresa, sabe? Então, assim, é algo muito visual, algo muito gostoso. Ele também proporciona, assim, uma vertente de marketing. É um universo lá dentro. E por que eu tô falando isso? Tô falando isso pra você que tá cansado de advogar, assim como eu lá atrás. Nesse momento da minha vida que eu mencionei no início do vídeo, eu falei, cara, eu preciso de algo que não seja advocacia. Por quê? Porque a advocacia, na minha cabeça, talvez eu esteja muito enganada, mas você me corrige aí, eu acho que vocês vão concordar comigo. Chegou um ponto da vida que a advocacia tinha virado meio que escravidão. Por quê?
porque os escritórios estavam contratando para a pessoa trabalhar o dia inteiro e pagar, sei lá, um salário mínimo. Então, para mim, não ia compensar, porque eu queria uma parte do meu dia para estudar e outra para trabalhar e me sentir útil, né, na vida. Daí que essa empresa maravilhosa que hoje ela vive no meu coração, ela me chamou, eu fui pra entrevista, na cara e na coragem, gente. Mas assim, eu pesquisei, eu fui estudar o Salesforce. E digo mais, você que quer estudar, se você se interessar por Salesforce, existe algo incrível, que você consegue fazer uma carreira do Salesforce. Como assim, Michelle? Se você entrar aí, você pode procurar, o nome é Trailheads, trilhas de estudo. O próprio Salesforce disponibiliza trilhas de estudo que você, lá dentro, você cria um perfil para você e cada trilha de estudo dessa que você conclui, você vai ganhando pontos. Isso serve como um currículo para você na área, certo? Então eu lembro que para fazer entrevista, eu arrecadei, eu acho que eu fiz uns 700 pontos no meu perfil do Salesforce, que foi pouco, tá? Tem gente que alcança muito mais, mas você pode estudando, você vai conhecendo mais da plataforma, é incrível, gente, é muito grande, é muito vasto e vale muito a pena. E daí que eu fui fazendo a entrevista, um anjo do Senhor apareceu e me ajudou pro desafio, que eu tinha que fazer um desafio de um dia pro outro. Esse anjo do Senhor apareceu e me ajudou. Eu fui preparada pro desafio e daí que eles gostaram de mim, não sei porquê. E aí, ó, eu fui contratada, galera. Só que aí, o que acontece? É muito engraçado. Que na mesma época eu tava, assim, desesperada, né? Eu fiz a prova do estágio pra pós-graduação do MP de Pernambuco e eu passei, velho. Eu acho que eu fiquei em 4º lugar. Só que aí eu já tinha me contratado aqui, eu tive que fazer todo o processo com o CIE. Aí que eu fui ingressar na faculdade, né? Eu ingressei na faculdade e tal. Fiz o processo com o CIE, fechei tudo, o negócio, pá. Ingressei no estágio, me ligaram do MP. Eu falei, MP, I'm sorry, não vai dar. Fiquei lá. Essa área, gente, quando eu disse que essa área foi mais generosa comigo em 1 ano do que o direito em 12, é porque é real. Essa área me surpreendeu num tanto que até antes da minha nomeação eu tava lá nessa empresa. Em 6 meses, ela tô toda arrepiada. Em 6 meses eu fui contratada. Acho que depois de 4 meses eu fui promovida. Depois eu fui promovida de novo. E antes de eu ir, e quando eu fui nomeada, a minha chefe falou, Michelle, você ia ser promovida de novo. Eu só realmente deixei de lado isso por causa da nomeação. Mas eu quero mostrar pra vocês que em 6 meses eu alcancei um destaque lá na empresa que eu nunca pensei que eu fosse alcançar. E foi engraçado que o dono da empresa, uma pessoa que eu estimo muito, ele mencionou no evento que era algo inédito, que eu era a primeira estagiária a alcançar esse feito, que foi o prêmio do The Champion. Eu ganhei o The Champion, eu vou mostrar aqui porque não tem como, e depois eu ganhei, no outro trimestre eu ganhei também. Então assim, isso aqui foi muito marcante pra mim, eles também davam um valor com esse prêmio, né, então... Cara, pra quem tava na sarjeta, isso aqui foi incrível pra mim. E o que eu quero dizer pra você, que é advogado, ou que é da área do direito, que tá insatisfeito, é que, cara, você já trilhou um caminho de sucesso. Você já estudou leis, inúmeras matérias insuportáveis, só a gente sabe. Você é capaz, não tenha medo. Ai, mas eu tô muito velho, não existe idade. Eu fui pra essa empresa... Em 2023, eu tava quase fazendo 30 anos, eu tava com 29 anos, sabe? E depois de um tempo, eu cogitei realmente migrar totalmente de carreira. Se não fosse a nomeação no concurso que eu teria ficado lá, sabe? É uma área que agrega. E assim, existem possibilidades, eu quero falar isso pra você também. Porque a gente pensa, eu vou ter que decodar, vou ter que mexer com código e tal, não quero. Eu, Michelle, não queria particularmente. E tem área, sim, dentro da tecnologia pra quem não quer mexer com código. Como assim? Bom, eu fui analista funcional, ou seja, tudo que eu aprendi do direito, a nossa capacidade de comunicação, de lidar com clientes, tudo isso vai ser aproveitado, sabe? Tudo que você tem, entenda, nada foi em vão, nada foi em vão. Se é isso que tem no teu coração, vai, se joga, estuda, se dedica, existe espaço no mercado, existe. E eu te digo, você vai se surpreender se você migrar. Sabe? Tenta, por que não? A vida é curta. É muito curta pra gente ficar infeliz numa área. Se você tá infeliz, se você não pensa em concurso, você não pensa em advogar, já tentou, migra, por que não? O que eu recomendo é pesquisa sobre Salesforce, pesquisa sobre trilhas, vai fazendo, vai jogando currículo por aí. Vai que é pra você, né? Assim como foi pra mim por um tempo da minha vida. Eu gravei um vídeo, né, que não existe plano B. E no próprio vídeo do que não existe plano B, eu falo que eu já saí da OTA
e fiquei me questionando, poxa, se eu tivesse continuado. E realmente, isso aí me perseguiu durante esse 1 ano e meio. Eu tava na empresa, eu tava feliz, mas eu sempre me perguntava, caramba, e se eu tivesse dado mais esse 1 ano? Então isso me perseguiu mesmo. Mas assim, a nomeação me despertou de novo para concurso, certo? Isso foi a minha história em particular. Hoje eu já botei na minha cabeça que não existe plano B. Então, a Michelle do passado foi uma, a Michelle do hoje é outra. E por isso que eu gravei aquele vídeo, tá? Pra ficar contraditório aí. Mas é o que eu falei no vídeo. Eu falei, cara, ficou me assombrando por um tempo, sim. Mas durante 1 ano e meio eu fui feliz. Eu fui feliz na empresa. Então, se você tem isso pra você, se você sente isso no coração, se joga. E digo mais, quando eu falei da idade, realmente, gente, não existe idade. Na minha empresa, contrataram 1 mês e pouco antes de eu sair, contrataram uma senhora de 56 anos de idade. E ela também estava migrando de carreira, sabe? Então, assim, foi um exemplo, assim, sabe? Eles dão valor. Essa área dá valor. Então, só vai e se joga. Se você tá cansado, se você já sabe de fato, já bateu o martelo, não quero concurso, não quero advogar, então vai. E eu te digo, eu fui feliz. Eu fui feliz, cara. Eu fui muito feliz. Porque, olha, eu ganhei prêmio, sabe? Eu fui, glória a Deus, e toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus, sempre na minha vida. Toda honra e toda glória é Ele. Não fui eu, foi Ele. Mas Ele me capacitou e Ele vai te capacitar também, sabe? Se é isso que você quer. Não tenha medo. Eu sei que a gente fica meio receoso. Ai, meu Deus, eu vou jogar tudo fora. Você não vai jogar. E digo mais. Cara, nas entrevistas, os recrutadores valorizam muito, sabe quem tá migrando de carreira. Porque essa pessoa, você tem uma experiência que o novinho não tem, né? Então você tem uma experiência de vida, você tem uma visão de mundo, você tem um conhecimento. Inclusive o meu chefe, ele comentou depois de uns meses, ele, cara, eu priorizo muito quem veio do direito. Porque ele sabe que quem veio do direito para ser analista funcional é muito bom. Porque a gente é bom em anotar requisitos. Eu posso até resumir melhor, eu posso explicar melhor o que o analista funcional faz em outro vídeo, tá? Não quero prolongar muito esse. Mas se alguém tiver interesse, me fala que eu gravo. O que o analista funcional faz? Dentro do Salesforce e dentro de uma empresa de tecnologia. O nosso conhecimento, os nossos skills, soft skills, são muito pertinentes nessa área. Então, se você quer, se joga, cara. Por que ficar parado, sabe? Você pode tentar, por enquanto, pega umas ações e vai, mandando currículo, vai dando uma olhada, lê sobre Salesforce. É incrível, gente. É um universo, certo? É um universo que cabe mais gente, com certeza. Então, se tem uma chama no teu peito pra isso, por que não? Então, se você se interessou por esse tema, se você quer que eu fale mais, comenta aí. Fala comigo que eu vou respondendo aos poucos. Tem muito comentário em outros vídeos que eu não consegui responder todos, mas eu vou respondendo. Se inscreve no canal, dá essa moral. Tamo junto, esse canal aqui é pra ajudar, é pra agregar na vida de vocês. E pra vocês entenderem que, cara, com disciplina, com vontade de vencer, a gente consegue qualquer coisa. A minha vida é uma novela, gente. Ainda tem muito mais coisa pra contar. Nossa, Michelle, você já fez isso, já fiz mais coisa ainda. Depois eu vou contando, vocês vão ficar assim, meu Deus, como assim? É porque eu nunca tive medo de encarar, de enfrentar, de me lançar para os desafios e para aventuras, sabe? Então vale a pena, cara, só vai. Se você tem isso no seu peito, se joga. Eu recomendo demais, tá bom? Um cheiro, galera, beijo, até a próxima e é nóis!